Olá a todos. Aproveitando aí esse início de ano, nós trouxemos do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro de Chico Xavier com mensagens de Emmanuel, que ele fala sobre o recomeço. Então, o primeiro capítulo do livro se chama Recomecemos. Ele traz aqui uma citação de Jesus em Mateus. Ninguém põe remédio de pano novo em vestido velho. E ele nos diz, Emmanuel nos diz: não conserves lembranças amargas. Vistes o sonho desfeito? Escutastes a resposta de fel? Suportastes a deserção dos que mais amas? Fracassastes no empreendimento? Colhestes abandono? Padecestes desilusão? Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feito vapor regressa das nuvens para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram, que fizeram parte da tua vida. Deita fora as aflições improfícuas, ou seja, deixa as aflições desnecessárias. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, nesse início de janeiro, é muito comum nós nos criarmos os nossos planos, os nossos projetos, os nossos objetivos, né? E ele traz essa mensagem aqui, então, do recomeço, como o recomeço sendo ali uma bênção de Deus, uma oportunidade, né? Uma etapa nova ali que se apresenta na nossa vida, uma etapa de novos aprendizados, de novas oportunidades. E o Herculano Pires, ele fala uma coisa bastante interessante em que ele diz: cada ano que finda em nossa existência temporária na Terra é uma fração do tempo que usamos bem ou mal em nosso processo evolutivo. O fim do ano é assim uma oportunidade para avaliarmos o nosso bom ou mau uso do tempo, realizando o balanço de nossa vida, da mesma maneira que as empresas comerciais procedem ao seu balanço anual de atividades de lucros e perdas. É tão errado pensarmos que o fim do ano nada significa quanto lhe atribuímos uma excessiva importância. Ano que chega ao fim, ou que inicia um novo ano. Pensemos no que fizemos, vejamos o que podemos fazer de melhor nesse ano novo. Mas se verificarmos que perdemos o ano que finda, não nos desesperemos. Há pela frente um ano novo ainda intacto, um presente do Eterno para o nosso desenvolvimento na duração. Então vejam que ele tem esse posicionamento bastante interessante, que é tão errado nós darmos uma importância excessiva quanto não darmos importância a nenhum ano novo. O que é essa importância excessiva? Quando achamos que tudo vai se modificar, que tudo de bom vai acontecer na nossa vida, que teremos só alegrias. Então isso é um erro, uma ilusão. Até pessoas que fazem ali uma série de rituais, achando que tudo vai mudar, isso não vai acontecer. Mas é igualmente errado também, ele nos diz, não darmos importância nenhuma. Porque é um ciclo novo que se inicia. E na nossa condição aqui na Terra, essa virada do ano, esse período novo que se inicia, ele tem uma importância grande na nossa vida. Desse recomeço que Emmanuel nos faz, desses novos planos, desses novos projetos, dessa nova esperança, e entendermos que o que já foi acabou,
Eu não posso voltar atrás e fazer diferente. Já foi. Mas, em compensação, eu tenho aí um livro de páginas brancas, né? Ainda que durante tantos e tantos anos da nossa existência, ou até de outras, tenhamos cultivado determinados hábitos que não sejam saudáveis, nós temos aqui, oportunidades a cada dia de gradativamente realizarmos essa mudança. Por isso é que ele fala que nós temos que querer. Tem até uma frase do Evangelho bastante interessante que nos diz: nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Vejam o que os Espíritos nos dizem. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, certamente, eles nos dão ali o suporte fluídico, o estímulo, o apoio, as orações que partem do alto em direção a nós. Mas ele diz, se quiseres empregá-la, nós temos que querer. E que esse nosso querer, ele seja constante, ele seja contínuo, ele seja perseverante, ele seja paciente, para que não tentemos e já desistamos nos primeiros empecilhos, nas primeiras decepções, né? Ou desistimos em função das pessoas que nos cercam, enfim. É a persistência, é a fé em Deus, é a fé na vida, é a fé em nós mesmos. E o Herculano fala desse balanço que as empresas fazem, que isso é bastante importante também. É muito comum no início do ano os nossos planos, os nossos objetivos, aquela famosa lista. No entanto, pouco se vê falar do balanço. Como que foi o nosso ano anterior? Quais foram as atitudes e os hábitos que foram positivos, que eles devem ser mantidos? E o que roubou ali a nossa paz? E o que roubou o nosso equilíbrio? Né? Quais são os hábitos que também temos cultivados, que até acusamos o mundo, projetamos nas pessoas, quando está dentro de nós ali as mudanças que precisam ser feitas, né? Então é muito importante esse balanço para a valorização daquilo que foi bom, ou de mudança de rota, de mudanças de rumos, nos dedicarmos com um pouco mais de afinco, com um pouco mais de vontade, aquelas mudanças que sempre buscamos, sonhamos, né? Entendendo que a natureza não dá saltos, que não há milagre, que essa mudança ela é gradativa, ela acontece ali dia a dia, minuto a minuto, para que não tenhamos também ilusão de que vamos mudar rapidamente, mas o que Deus nos pede acima de tudo, o que é a boa vontade, é aquela persistência que agora há pouco foi citada. E a gente sempre usa também aquele exemplo das gavetas, né? Que esse início do ano, nós ali vamos arrumar ali as nossas gavetas, e quantas vezes elas estão atulhadas de papéis, de objetos talvez desnecessários, de coisas que nem sabíamos que tínhamos, talvez até compramos uma coisa nova, porque desconhecíamos que já tínhamos guardado aquele objeto ali no fundo da gaveta. E como essa gaveta está muito cheia, está atulhada, se chega alguma coisa nova, não tem espaço para esse novo. Por quê? A gaveta está lotada. Mas a partir do momento em que nós a limpamos, higienizamos, né? A partir do momento em que nós abrimos espaço nela, seja doando, seja repassando para alguém que precisa, ou se é alguma coisa muito deteriorada, está jogando fora, quando isso acontece, sobra espaço na gaveta e sobra espaço para que outras coisas possam chegar, outras coisas que sejam importantes, que sejam relevantes. Trazendo isso para a nossa vida diária, também assim, alimentamos muitas mágoas, preocupações, rancor, tristeza, decepção, raiva, né? Coisas ali desnecessárias que vamos acumulando, que ocupam a nossa gaveta mental, emocional. E quando chega uma coisa boa, quando nos chega uma alegria, nós muitas vezes não sentimos. Por quê? Porque a nossa mente está ali atulhada de coisas desnecessárias. Então esse balanço é importante também, até do ponto emocional, para pensar.
Quais são os hábitos que não me são úteis? O que eu tenho feito que só me traz preocupações desnecessárias? Que temos aprendido muito isso ao longo da vida, né? Quantas coisas nós alimentamos que não acontecem, que são fruto ali da nossa preocupação, e a própria palavra já diz preocupar-se, né? Ocupar-se antecipadamente. Quantos julgamentos fazemos a respeito de nós mesmos e a respeito dos outros, que não trazem ali nenhum ganho, que só nos distanciam, talvez até das pessoas que amamos, e impedem a aproximação daqueles que têm as maiores dificuldades. Então fica aí esse pensamento, né, para que nós tenhamos sim os nossos planos, os nossos sonhos muito importantes para todos, os nossos objetivos, né? E também não adianta fazer uma lista ali de 20, 30 coisas, talvez seja interessante fazermos uma lista menor, mas que nesses pontos a gente dê uma energia, uma atenção maior, mas também fazemos esse balanço e pensarmos, esse ano eu vou ser menos preocupado, menos magoado, né? Ou seja, percebendo esses hábitos que não nos são saudáveis ali, para que a gente possa gradativamente mudar. É o que Emmanuel fala no texto: desfaze-te das aflições desnecessárias, né? Estéreis, esquece os enganos, desfaze daquilo que é imprestável, daquilo que é inútil. Encaremos o ano novo como uma oportunidade, um desafio e não como um peso. É interessante que tem no livro Expoentes da Codificação Espírita, ele fala, entre tantos personagens, ele fala de Benjamin Franklin, que ele foi um escritor, um político americano, um diplomata, músico, inventor, né? Ele inventou as lentes bifocais, enfim, e tantas outras inventos que foram bastante importantes para a humanidade. E aqui diz que Benjamin Franklin, ele pregava a alegria do trabalho e praticava o que pregava. Ele tinha um cuidado especial com a descoberta de outros, insistindo para que a autoria fosse sempre atribuída aos autores corretos. Em muitas ocasiões, ele retirava seus trabalhos se outro pesquisador tivesse descoberto alguma coisa parecida com eles. Vejam a humildade e o desprendimento dele. Acreditava que podia se melhorar o caráter se a criatura se impusesse uma disciplina firme. Ele dizia que a disciplina é uma arte que tem que ser estudada, como a pintura e a música. Quando jovem, Benjamin Franklin fez uma lista das qualidades dignas de se admirar e se propôs a persegui-las. Ele ia ser moderado no comer, evitaria a tagarelice, seria sistemático nos negócios, terminaria qualquer tarefa que começasse, seria sincero, trataria os outros com justiça, suportaria as injustiças com paciência, evitaria as extravagâncias, não deixaria que as pequenas coisas o afetassem. Organizou um pequeno livro para si, separando uma página para cada virtude, a fim de dedicar uma semana de atenção a cada uma delas de forma sequencial. Então vejam que interessante, nesse aspecto de termos os nossos objetivos, o Benjamin Franklin ele separava uma página para cada virtude, para a paciência, para a justiça, para evitar ali a tagarelice, né, a fofoca, a maledicência, né, a moderação ali na comida, com equilíbrio, nem mais nem menos, terminaria qualquer tarefa que começasse, ou seja, para cada uma dessas virtudes, aqui ele cita alguns exemplos, ele dedicava uma página do caderno dele e para cada um desses pontos ele se dedicava em especial com muito afinco durante uma semana. Ou seja, ele não procurava essa modificação plena muito rapidamente. A cada semana ele dava uma atenção especial a cada um desses pontos. Então, talvez isso seja até um estímulo, exemplo, né, dessa disciplina
que ele tinha e essa consciência de que é gradativo, né? Não existe milagre de uma maneira para outra. E essa é uma luta que nós todos, sem exceção, todos temos, né? Entre aquilo que gostaríamos de ser e aquilo que somos. Mas como diz Emmanuel, esse conflito pertence a todos nós. Ele diz no livro Instante da Vida que as únicas pessoas que não trazem esse conflito são aqueles que alimentam ilusões como crianças, né? Que se julgam ali perfeitos, que acham que todo mundo está errado, menos ele. Então é muito importante essa autoanálise, mas que também quando percebemos ali pontos de melhoria, que a gente não transforme isso num remorso destrutivo. Que encaremos isso como estímulo para que possamos mudar com a ajuda de Deus, os Espíritos. Lembrando uma vez mais aquela frase do Evangelho: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então, que confiemos em Deus, que confiemos na vida, que confiemos em nós mesmos, lembrando a frase de André Luiz: abençoe a vida para que a vida te abençoe. Então sejamos gratos ao nosso Criador e que esse novo ano seja um ano de muito aprendizado, de muita reflexão, de paz no mundo, mas acima de tudo, que tenhamos muito mais momentos de paz dentro de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Saudações a todos. Nós vamos buscar para a nossa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Kardec fala sobre as causas anteriores às aflições. Então, depois de discorrer sobre as causas atuais, que são aquelas situações que nós vamos criando pelo nosso comportamento, na própria encarnação, na presente encarnação, nós temos aquelas que são anteriores, situações que surgem nas nossas vidas, né? Provas dolorosas e que são resultantes de existências anteriores, né? Então ele nos traz: mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pôde evitar, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc., né? E ele continua discorrendo sobre essas questões, nos esclarecendo sobre essa situação que muitas vezes não encontramos respostas, né? Muitos podem se indagar, mas o que eu fiz nesta encarnação para estar vivendo determinada coisa, né? O que eu fiz nesta vida para estar vivendo determinadas situações? E é claro que o conhecimento das reencarnações, eles compõem um entendimento que nos facilita por nos esclarecer, né, os porquês. Porque é muito difícil nós entendermos a justiça de Deus quando não encontramos respostas. E as respostas, quantas vezes, estão no nosso passado. Daí a necessidade de, e é o tema que nós vamos buscar agora, num trecho do livro Os Mensageiros, no sentido de percebermos o quanto muitas vezes somos levados a nos afastar até. Nos afastamos por vontade própria, né? Mas quantas vezes as religiões que abraçamos, as filosofias que buscamos, nos levam, né,
a nos afastarmos da ideia da reencarnação. E isso faz com que muitos e muitos ainda sofram muitos questionamentos, né? Tragam muitos questionamentos, levando-os aí até uma incompreensão, até um afastamento de Deus por não compreenderem, né, as razões, não compreenderem as leis divinas que nos regem. E nos livros mensageiros, um excelente livro, o segundo livro trazido por André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, há um momento em que o Espírito está falando ali sobre os trabalhos e ele coloca, vamos vendo então para nós analisarmos. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isso é uma fatalidade evolutiva. Então, a mente humana está se abrindo para esse lado da espiritualidade, não há como fugir disso, porque é uma coisa que acontece dentro de cada um de nós, né? Essa sensibilidade que vai se aflorando, né? Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Então, aqui ele vai discorrer sobre essa luta desses espíritos amorosos que tentam aproveitar os nossos canais intuitivos, né? Essas percepções que, de modo geral, a humanidade está percebendo em si mesma, na medida em que isso faz parte dos tempos, né? Essa sensibilidade, ela se dará, o sexto sentido se efetivará em cada um de nós. Então, mas existem muitas correntes contrárias a esta compreensão. Paralelo a isso, a nossa falta, né, a falta de vontade realmente ali de se ater a essas sensações, a esses sentimentos, a essas percepções. Então, continuando no texto, não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente neste particular grande número de forças do próprio espiritualismo. O que ele está colocando é que vai excetuar, né? Ele não vai se deter ali nas forças da crueldade, que é aquela luta contra o bem, né? Que nós sabemos que existe todo um movimento contra o bem para que o bem não alcance os corações, né? Mas parte das próprias correntes espiritualistas. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Divino Mestre, com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons,
que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque afinal não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Então, ele está falando aqui da incompreensão que parte das religiões cristãs, das filosofias espiritualistas, né? Mas que sem a menor crítica, né, pelos caminhos abraçados por essas filosofias, por essas crenças, mas que isso acaba sendo um entrave para que aqueles que são ligados a determinadas crenças, a determinadas filosofias, se atentem mais, né, ao progresso. Porque quando Jesus disse, e isso todas as religiões cristãs acompanham e vivenciam, ele nos disse que enviaria um outro Consolador que viria relembrar tudo o que ele estava dizendo e muito mais. Porque por ora, dizia ele, não posso vos dizer tudo, porque não compreenderíeis. Em vos falando das coisas da terra, vós não me compreendeis, imaginem se vos falassem das coisas dos céus. Então ele teve que moderar, né? Limitar os seus ensinamentos, deixando ali de uma forma figurada para aqueles que já tinham compreensão. Mas a grande massa não compreendeu, não alcançou, porque havia necessidade de um tempo para o amadurecimento das suas ideias. Mas, então, essas correntes cristãs que negam o progresso, né, do Consolador, que talvez não entendam que ele já está presente, né, acabam interferindo no trabalho dessas almas abnegadas. É a isso que ele se refere, a esse trabalho exaustivo que muitas vezes não encontra ressonância, né? Então vamos lá. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos, né? Então já começa nessa compreensão daquele inferno eterno, né? De espíritos infernais eternos, sem a compreensão de que são de que é ali um processo de que haverá melhora, por mais cruel, por mais infernal que seja aquele coração, o comportamento daquele espírito, isso é temporário. Ele, como todos, não poderá fugir à fatalidade da perfectibilidade, né? Então, essas crenças nesse inferno eterno, né? Tudo isso, muitas vezes, ao invés de trazer o processo educativo que eles entendem, né? Que é muito bom, acaba muitas vezes se revertendo de uma forma mais nociva. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E, como dizíamos, a humanidade terrestre aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeiam em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos,
esmagadora porcentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta, e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar, mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo, revelará as necessidades da alma, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios eternos. A rigor também, nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé, exclusivamente como espera a reforma protestante? Por mera afirmação de vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco à extensão dos cipoais em que se debate a mente humana? Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Então, ele está colocando aqui que seria muito
A ideia, né, dessas outras correntes cristãs e espiritualistas seria que tudo ficasse a nível de inspiração. O plano superior inspirando os encarnados, né, aqui o plano inferior, né, de modo geral, aqui em grande maioria, né, somos espíritos ainda muito inferiores. Então, seria a nível de inspiração. Mas como atingir as mentes humanas sem essa parte mais expressiva do sexto sentido, sem essa parte mais expressiva de uma mediunidade mais assim clara, mais expressiva, né? O termo é mais expressiva, em que o espírito não só pode inspirar, como também se comunicar, né? Trazendo aí o estudo pelo lado da ciência, das manifestações, né? As manifestações através dos médiuns, que sempre existiram, mas estão se acentuando. E por quê? Porque Jesus já afirmou lá no Evangelho: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Está lá tudo anunciado que aconteceriam nesses tempos, né? Daí as mediunidades estarem assim se firmando cada vez mais. Grande oportunidade, mas também perigosa quando existe o descaso, a incompreensão, quando prefere-se ignorar, né, determinados pensamentos, determinadas situações que acontecem e vamos desprezando, mas o que acaba acontecendo? A mediunidade está ali, os canais estão ali abertos, porque já viemos preparados para tal. E que faz parte dessa época. Mas, se não houver ali o cuidado, o entendimento, o médium acaba se tornando, mesmo sem saber que é médium, acaba se tornando um joguete das forças inferiores. Porque é um canal cuja sintonia corre por conta de cada um de nós, né? Então, daí a necessidade desse cuidado, desse aprimoramento, né? Não andarmos mais distraídos, como foi dito logo no início do texto que trouxemos, né? Distraídos. Então, fiquemos com essas reflexões, e são muito importantes para esses últimos dias que estamos tendo, né, deste ano, que não seja apenas uma mudança de calendário, deixa de ser uma mudança de calendário na medida em que nós realmente nos firmarmos nos bons propósitos de buscarmos algo melhor em nosso favor, né? Que fiquemos em paz.